Você sabia que há mais referência da segunda vinda de Jesus do que propriamente dito da primeira vinda de Jesus? Nós precisamos entender, irmãos, que a história da humanidade não caminha sem rumo. Ela caminha para um desfecho, para a consumação. E a consumação é quando o Senhor Jesus virá. A doutrina da volta de Jesus é um dos principais pilares da fé cristã. Mas o que me dói o meu coração nesses dias é saber que mesmo neste contexto de pandemia que nós estamos atravessando, há pessoas ainda que não creem na volta de Jesus. Mas sabe o que mais me deixa triste, que mais choca o meu coração? É saber que há pessoas sim que creem na volta de Jesus, mas vivem como se Jesus Cristo não fosse voltar. Eu não sei o que é pior. Aquelas pessoas que vivem nesse mundo e não creem na volta de Jesus, ou na vinda de Jesus, ou aquelas pessoas que até mesmo creem na volta de Jesus, mas vivem as suas vidas como se Cristo não fosse voltar. Se há uma esperança que nós precisamos ter, irmãos e irmãs, é a certeza de que Jesus Cristo, Ele virá. Alguém aqui tem essa certeza nesta noite? Essa é uma certeza, amado, que precisa cada dia ser alimentada no nosso espírito. Jesus virá. Quando virá o Senhor Jesus? Nós não sabemos quando é que vem o Senhor Jesus. Mas nas Escrituras, Jesus, Ele deixou rastros, Ele deixou passagens claras acerca de como será a sua segunda volta, a sua segunda vinda sobre essa face desta terra. E é basicamente sobre isso que eu quero discorrer nesta noite. Como será a volta de Jesus? Quando olhamos para as Escrituras, amados irmãos, nós vemos que a volta de Jesus, será precedida de avisos, de sinais muito claros. Eu posso até dizer nessa noite, que os sinais estão aí se cumprindo a cada dia. Arrisco em dizer que nunca se no decorrer da história, nós vemos os sinais, as profecias saltarem da Bíblia com tanta avidez que nós temos acompanhado nesses dias. Nunca se na história, irmãos, as profecias bíblicas se cumpriram como os nossos dias atuais. Jesus, Ele falou que a sua volta seria precedida de avisos claros. E Jesus, em Mateus capítulo 24, interrogado pelos seus discípulos de quando é que seria a sua vinda, a sua volta. Ele diz primeiramente que a sua volta seria precedido por sinais de enganação sem precedentes. É tanto que Jesus, no capítulo 24, no versículo 4, ele diz: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Este é o primeiro sinal, que a sua vinda seria precedida de enganos, em que as pessoas seriam ludibriadas, iludidas, enganadas. Ele diz também que os seus dias, esses dias que antecedem a sua volta, seriam dias de guerras e rumores de guerra. Versículo 6 e versículo 8, até o 8,
ele diz que ouvireis de guerra, de rumores de guerra, mas vede, não vos assustei, porque é necessário que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. No versículo 7 ele diz, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares, mas ele ainda diz que, mas todas estas coisas são os princípios das dores. Nós temos vivenciado esses dias, de guerras e de rumores, de guerra, espalhado de certa forma por todas as nações no globo terrestre. Terceiro sinal, ele fala acerca da existência de fome intensa em vários lugares do mundo. Está no versículo 7, dizendo que haverá fome. No versículo 7 também ele diz que haverá pestilências, pestes, enfermidades. Nós estamos vivenciando essa realidade nesses dias. Há um tempo atrás, ouvíamos falar acerca de epidemia. Epidemia é quando a enfermidade é localizada em apenas uma região. Mas ouvimos também falar de endemias, que se engloba talvez um território maior. Mas hoje nós estamos vivenciando a pandemia, que é algo global e que afeta toda a população mundial. Enfermidades. No versículo 7, ele ainda diz acerca da existência de terremotos em vários lugares. No versículo 9 e 10, ele fala que os dias que antecedem a sua volta serão dias marcados por perseguição intensa. Nós já estamos, amados irmãos e irmãs, vivenciando essas perseguições, não somente nos países, de certa forma, fechados para o Evangelho, mas em toda parte do planeta Terra nós vemos a perseguições sorrateiras, a perseguição da mídia. Chegará dia em que você não poderá se assumir dizendo, eu sou cristão, eu sou homem, eu sou mulher, eu sirvo a Deus. Veja bem se não é esta a realidade que nós estamos entrando nesses dias. Acerca de uma perseguição sorrateira por parte daquelas pessoas que ainda não conhecem as Escrituras Sagradas, e por parte daquelas pessoas que estão a serviço do nosso inimigo. Mas veja também que a Bíblia nos fala acerca do multiplicar da iniquidade. Mateus 24, no versículo 12, vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, não é só de alguns, de muitos se esfriará. Então, a sua volta primeiramente será precedida por avisos claros. Os avisos estão aí diante dos nossos olhos, estamos contemplando esses sinais declarados pela palavra de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Mas a sua vinda também, em segundo lugar, ela será uma vinda imprevisível, isto é, que não pode ser prevista. Nós não sabemos a hora que virá o Senhor. Ninguém na face desta terra, Deus o Pai deu o direito de saber o dia, a data, a hora precisa da volta do Senhor Jesus. É tanto que ele diz no versículo 36, dizendo que naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. No decorrer da história, nós vemos vários homens, pessoas tentando remarcar uma data precisa da volta de Jesus. E falharam no decorrer da história. Mas também, irmãos, nos vemos que há também um outro erro da passividade daquelas pessoas que não mantêm a expectativa da volta de Jesus. É tão errado calcularmos uma data precisa da volta de Jesus, como também é errado para nós vivermos como se Ele não fosse voltar.
não sabemos a hora, portanto a palavra de Deus nos aconselha que nós precisamos estar preparado para o retorno iminente da volta do Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, a sua volta será algo inesperada. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que o texto tudo indica que muitos estarão desatentos em relação à volta de Jesus. É tanto que o Senhor Jesus, discorrendo no seu sermão profético, ele vai ilustrar a sua volta como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. Versículo 37, ele diz que como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim nos dias anteriores ao dilúvio, olha como que vivia aquela sociedade, irmãos e irmãs. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E diz o texto que eles não perceberam este momento, até que veio o dilúvio e levou a todos. E ele diz que assim também será na vinda do Filho do Homem. Ele diz também que assim também será como foi nos dias de Ló. Comiam, bebiam, até o dia em que Deus, por meio de um ser angelical, tirou Ló e a sua família, e Deus subverteu Sodoma e Gomorra, mandando fogo e enxofre sobre aquelas duas regiões. E ele diz que assim também como foi nos dias de Ló, assim também será na sua volta. Dia em que as pessoas estão comendo, bebendo, vivendo, negociando, vivendo a sua vida normalmente. A volta do Senhor será algo inesperado. Não será muitas pessoas que estarão com expectativa da volta de Cristo. Estarão levando as suas vidas, nas suas rotinas, nos seus costumes diários, mas diz a palavra que o Senhor virá, em que muitos não aguardam, que muitos não esperam a sua volta. Jesus, ele também diz no versículo 7 deste mesmo capítulo, dizendo que a sua vinda será repentina. É tanto que ele usa aqui duas expressões, dizendo que a sua vinda será como no piscar de olho, rápido. E outro termo que ele diz também que a sua vinda será como relâmpago que sai do Oriente e se mostra também no Ocidente. Isso, irmão, justamente para denotar que a sua volta será repentina. Talvez alguém possa pensar, pastor, mas aí quando o Senhor Jesus virá, eu vou me preparar. Não há, irmãos, e não haverá essa possibilidade de você se preparar no estalar do dedo, no piscar de olhos. Quando ele diz que será como este relâmpago que sai do Oriente, cortando o céu, assim também será a vinda do Filho do Homem, denotando que não haverá possibilidade de ninguém nessa terra dizer, Senhor, eu me entrego a Ti neste momento, porque Ele diz que também será como no piscar de olhos. Já viu como é o piscar de olhos? Como é rápido? São milésimos de segundo. Assim Jesus, ele diz que será a sua vinda. Não haverá possibilidade naquele momento de alguém até aquele momento não tiver preparado com a sua vida voltada para Cristo, se preparar neste momento, não haverá possibilidade. A sua vinda também será uma vinda gloriosa. Isso está aqui no versículo 30, em que diz que então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória.
A sua volta será uma volta gloriosa, irmão, será o maior evento de todos os eventos da face da terra. Este céu se rasgará e o Senhor virá com miriades de anjos, o céu se abrirá e ele virá assentado no seu cavalo branco. A sua vinda também será uma vinda vitoriosa. Na primeira vinda, ele veio como servo, mas na sua segunda vinda, ele virá como Senhor e Senhor dos senhores. Na sua primeira vinda, ele veio como cordeiro, mas na segunda vinda, ele virá como leão, o leão da tribo de Judá. Na primeira vinda, ele veio como rei, mas na segunda vinda, ele virá como Senhor dos senhores e Rei dos reis, para levar aqueles que são lavados e redimidos no seu sangue. A sua vinda, meu irmão, o que mais marca na vinda de Jesus, é que a sua vinda será como uma segunda grande colheita, uma grande colheita. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, no versículo 31 diz que ele enviará os seus anjos, como um alto sonido de trombeta, ele ajuntarão seus escolhidos desde os 400, de uma a outra extremidade. Veja que coisa gloriosa, porque a Bíblia diz que quando o Senhor virá, ele enviará os seus anjos nos 4 cantos da face da terra, e esses anjos vão escolher, vão ajuntar aqueles que são escolhidos, aqueles que são lavados e redimidos no sangue do Cordeiro. E o meu anseio, o que almeja meu coração, é estar nesse grande dia, em que o Senhor, irmãos amados, por meio de miriades de anjos, nos levará rumo à eternidade nos céus. É tanto que Jesus, ele diz no seu sermão profético, escatológico, dizendo que 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Meu irmão, eu quero te fazer essa pergunta nesta noite: como é que está a sua vida nesses dias? Se Jesus fosse voltar daqui a pouco, você estaria neste grupo seleto de lavados e redimidos no sangue dele, que seria simplesmente levado? Ou simplesmente você estaria no outro grupo que seria deixado? Porque ele diz na sua palavra que um será levado e o outro será deixado. Ele fala no versículo 41, dizendo que 2 estarão moendo no moinho, um será levado e a outra será deixada. E aí Jesus aconselha dizendo: vigiai, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Aqui ele nos fala acerca do arrebatamento, acerca da sua volta eminente. O apóstolo Paulo, também tratando acerca deste assunto, irmãos e irmãs, na sua epístola em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 13 até o versículo 18, ele dizendo: irmãos, não quero, porém, que sejais ignorantes aqueles que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também Deus tornará a trazer, mediante a Jesus, os que com ele dormem. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que permanecermos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aqueles que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim
estaremos para sempre com o Senhor. E Paulo aconselha dizendo: portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Esta é nossa esperança, irmãos. E nós estamos vivendo esses dias em que tudo se culmina na volta do Senhor. Sendo assim, não cabe a nós vivermos nesses dias sem esperança, como se Cristo não fosse voltar. Já foi dito aqui nesta noite que não sabemos o horário, não sabemos o dia, mas sabemos que pelos os sinais que nós temos visto nesses dias, tudo está se cumprindo. Brevemente o nosso amado Cristo virá, e Ele virá para fazer essa grande colheita, para levar aqueles que estão com as suas vestes embranquecidas no sangue do Cordeiro, para levar aqueles que um dia disseram não para este mundo, e hoje vive para a glória de Deus. Talvez alguém aqui nesta noite, que infelizmente não tem parado para pensar acerca desses acontecimentos. Talvez você tenha sido essa pessoa que mesmo crendo na volta de Jesus, tem pensado: não, isso não é para esses dias, isso é para dias posteriores. É tanto que não se ouve mais mensagens concernente à volta de Jesus sendo pregada nesses dias. Há muitas coisas e variados tipos de sermões sendo entoados nas igrejas, e hoje as pessoas estão preocupadas, voltadas para si, em receber algo de Deus, mas não estão ainda com as suas lamparinas, as suas candeias acesas, como aquelas 5 virgens prudentes à espera do seu noivo que veio, e enquanto aquelas 5 virgens nécias não tinham óleo suficiente, o resultado é que elas ficaram do lado de fora, porque não estavam com tanto esmero e com tanta dedicação em relação à volta do amado noivo. Eu não sei se alguém, de certa forma, vivenciando ou vivendo desta forma, mas eu te digo, meu irmão, que por mais que você não creia, ou que as pessoas não creiam na volta de Jesus, a palavra de Deus diz que tudo está se cumprindo. Brevemente, como diz o apóstolo Paulo, a última trombeta soará. Nós veremos o nosso amado Cristo dizendo: vinde benditos de meu Pai, tome posse do meu reino, pela qual está preparado para vós desde a criação do mundo. E a minha esperança, amados irmãos, é que você que está nessa noite, que ainda não se definiu, ou não tomou essa decisão, que você atente para essa palavra e viva com fidelidade na presença de Deus. Terminando aqui o contexto dessa palavra narrada pelo Senhor Jesus, nós vemos ele encerrando seu sermão profético, aqui no versículo 45 até o versículo 51. E ele compara a sua volta ainda com 2 parábolas. Primeiramente, a parábola do pai de família. Ele diz: considerai isto, se o pai de família soubesse que ora viria o ladrão, ele vigiaria. Mas diz aqui que ele não deixaria roubar a sua casa. Significa que ele está comparando a sua volta como se fosse um ladrão adentrar a nossa casa. Nós sabemos que o ladrão, ele não dá anúncio, ele não dá pista de que entrará na nossa casa. Porque se assim fora, havia de certa forma uma expectativa da nossa parte em relação à sua volta, ou à vinda deste ladrão. No entanto, a Bíblia diz que se o pai souber que ele vem, vigiaria, guardado, na esperança. Mas ele diz: bem-aventurado é aquele servo quando vier encontrar procedendo assim. Agora ele já fala acerca do servo fiel e também do servo infiel. O servo fiel é aquele que fica na expectativa da volta eminente do seu Senhor.
Em relação ao servo infiel, ele diz no versículo 47, em verdade vos digo, que porá sobre todos os seus bens, mas se aquele servo mau disser consigo, meu senhor demora em voltar, olha aí, segura ela aí, não é assim? Este não é o pensamento de muitas pessoas nesses dias. Quando você conversa acerca da volta de Jesus, alguns dizem, pastor, mas Jesus está demorando em voltar. Jesus, ele diz, mas quando aquele servo disser consigo, meu senhor demora em voltar, e começar a viver uma vida dissoluta, a espancar os seus conservos, a comer, a beber, a viver como os bêbados, diz o texto sagrado que ele virá, o Senhor dele num dia em que não espera, numa hora em que ele não sabe, e o castigará, lançando a sorte com os hipócritas, assim haverá choro e também ranger de dente. Eu concluo esta palavra com Romanos capítulo 13, que na verdade, irmãos, é um conselho para mim e para você nesta noite. Ele disse, a isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que no início quando cremos. A noite é passada, o dia é chegado, rejeitamos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos da arma da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonaria, nem bebedice, nem desonestidade, nem dissoluções, nem contenda ou inveja. E ele aconselha, finalizando, mas revestivos do Senhor Jesus, e não tenhais cuidado na carne em suas concupiscências. Que você, meu irmão, minha irmã, possa refletir nessa palavra nessa noite. Eu não sei qual tem sido a sua conduta, não sei se de fato você nasceu de novo, não sei se de fato você está caminhando na fé, não sei se você entrou aqui por aquelas portas, mesmo se entregue ao sistema religioso, mas o coração distante de Jesus. E este apelo é para que você nessa noite se entregue a Ele, se renda a Ele de todo o seu coração. Quando virá, não sabemos, irmãos. Para isso, nós como igreja precisamos estar preparados. É tanto que ele diz que bem-aventurado são aqueles que desde agora lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito a entrar na vida eterna. Lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro é algo que tem que ser diariamente, continuamente na nossa vida. Talvez você está aqui, ou alguém está aqui em nosso meio nesta noite, que começou bem a sua caminhada cristã, a sua jornada, mas que por algum motivo se extraviou, se afastou do caminho, ou do plano salvífico do Senhor. Esta palavra é para você que aqui está nessa noite, a fim de que você volte a andar no caminho trilhado, proposto pelo nosso Senhor Jesus e Rei da Glória. Eu gostaria que você se colocasse de pé nesta noite, e nós queremos cantar uma canção, e depois nós estaremos